vida que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira. Seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Claré. E a nossa mensagem diz o seguinte: a gratidão traz tantas coisas boas que não sobra espaço para nada ruim. As ações positivas podem deixar o seu dia muito mais alegre, colorido e vivo. Além de fazer o bem para os outros, você acaba fazendo bem para si mesmo. Por isso, nunca deixe de agradecer. Vamos ser gratos, né? Mais um dia em nossas vidas. Hoje é quinta-feira, né? Mais um tintim por tintim. Com certeza, tudo bem, Poli, tudo bem, com muita saúde, pessoal, né? Se não tá com tanta saúde assim, com disposição para ficar melhor. A gente tem que agradecer sempre. Exatamente. Sempre. E assim, a gratidão, ela traz a felicidade, vem junto no pacote a felicidade, né? Então, ó, gratidão, porque quando a gente fala assim, a gente não é muito agradecido, a gente fica meio infeliz, Exatamente. viu? Então, Não vamos pode agradecer. amargar. Não né? pode amargar. Tem que ser docinho, docinho, que nem o agradecer. nosso doce de hoje. Pode agradecer pelo topão que deu no Exato. chão, agradecer pelo É. passo que deu e é Mesmo isso aí. quando quebrou a cara, porque você aprendeu. É uma Exatamente. coisa boa, tá bom? É verdade. E esse cuf de manga aí? Cuf de manga. manga. O solzinho Que tá lá isso? fora. Já começamos aí, né? A esquentar mais um pouquinho. Eu tava esperando porque eu vou trazer um monte de receita aqui de sorvete delicioso, saudável, com várias coisas aí. Sorvete também. Inhame, banana, enfim. Mas hoje é um sorvete indiano. Cuf de manga. Delicioso, Bom. facinho de fazer e facinho de comer. De comer também. Olha Nossa, que nós combinamos, hein, Ale? É, a gente vai Quando dividir. for doce, eu vou comer, vou experimentar só um pouquinho e chum! Isso, aí ela passa pra mim. Esse não vai dar. Vai sim. Ou não Vai sim. Vai conseguir. É delicioso. É esse refrescante. tipo de manga. Eu não É duvido. delicioso. Nossa, gente, é bom demais. Não duvido, mas né, gente? É fruta, tem, pensa que tá comendo uma tem, fruta. tô vendo assim, que tem ó. um leite condensado. Tem, é um pouquinho só de leite Só condensado, meia caixinha. mas tem um leite condensado aí, mas gente, é Não, muito vale a bom. pena você É. fazer. Eu já experimentei uma pontinha de colher, pontinha. realmente delicioso. Mas eu não sei descer no play e brincar só um pouquinho. Eu quero É. tomar o pote todo. Então, Quer nadar de braçada. então não é, né? É isso aí. Muito bem, gente. Hoje aqui com a gente, nosso bate-papo, um assunto sério, mas muito importante a gente discutir, conversar. Conhecimento nunca é demais, né? E vem acontecendo assim com bastante frequência, que é o déficit de atenção. Por isso a psicóloga está aqui com a gente, a Ana Paula Zumpano. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? TDAH. Tô até lendo aqui porque é complicado. Ó. É transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não é coisa só de criança, né, Ana Paula? Não, não é coisa só de criança. Tem predomínios também na fase da adolescência, inclusive na vida adulta. Tudo bem. Vamos falar hoje tudo sobre o TDAH, explicar para você, né? Falar, ver que não é frescura, tá bom? Que precisa de ajuda, que tem como melhorar, né? Tem, e não é falta de educação. E não é uma sentença de morte. Com Nossa, certeza minha criança foi diagnosticada com TDAH, o que será da minha vida? O que você quiser trilhar, não é? Com certeza. Vou apresentar hoje aqui a Solange Faria Artesã. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Família Tintim te recebe de braços abertos. Obrigada. Gente, a Solange trouxe coisas lindíssimas pra gente aqui, que nós estamos assim todos de boca aberta, querendo, lógico, levar tudo embora pra casa. Ela vai ter que ter um quarto só para as coisas lindas das artesãs que vêm aqui, porque não dá, gente. Essas bonecas estão um arraso. Bonecas e bonecos. Lindíssimos, Obrigada. Linda. né? Qualquer dia você escolhe uma delas aí e vem ensinar a gente a fazer. Com certeza. Ó, vou pegar uma. Eu posso com essa lindeza aqui, gente? Olha, É de turbante. ela tá de turbante. É, ela é maravilhosa. Olha, por sinal, agora em outubro, né? Outubro rosa. Vou ver se eu consigo trazer a Kizzy ou alguém
que possa nos ensinar a fazer os turbantes, tá bom? Quero um turbante para verdade. apresentar o programa de turbante. Mas A não minha tem também. também. Eu ia querer brincar com todas. Nossa, São Luísa muito também. lindas, muito lindas. E o meu coffee tá aqui ainda, viu, gente? Mas a Solange vai ensinar a gente a fazer uma brincadeira. Afinal de contas, o Dia das Crianças está chegando, né? E nada melhor do que ter tempo para brincar com os filhos, né, Com Solange? certeza. Com certeza. É o jogo da velha esse aqui? Isso. Ó, Opa. pegou. E é com o Mickey, né? Olha que bonitinho. Você vai fazer o tabuleiro, que é uma sacolinha que você guarda as pecinhas lá dentro e as pecinhas para brincar. Muito legal. E a partir dessa dá para fazer essa outra, que é aquela de pegar as pedrinhas, né? Eu vou ter que andar com a minha água tiracolo hoje. As 5 Marias. 5 Marias, eu já estava tentando brincar aqui, gente, foi só risada. A pessoa perdeu a coordenação motora. Te devolvo sua boneca. Já volto aqui, tá bom? Tá pra bom. gente ensinar o pessoal de casa a fazer esse brinquedo super legal. E é legal ter esses jogos, né? Não é só eletrônico, né, gente? Ai, que coisa chata. Eu adoro tecnologia, adoro eletrônico. Mas só isso com a criança também? Ah, não, né? Não, a criança Não, né? precisa também ter a interação com o ambiente, então desenvolver Esses jogos, né? jogos, que a gente né? brincou tanto quando a gente era criança e adolescente, não é? Né? O pula-corda, amarelinha, na verdade são 5 Marias, né? 5 Marias, isso tudo é importante para o desenvolvimento cognitivo, coordenação motora da criança. Infelizmente, hoje não se vê mais isso, Tá né? perdendo um pouquinho, É mas apenas sempre há tempo. a tecnologia. É, sempre há tempo da gente Com resgatar. certeza. Isso faz parte também da nossa tradição, né? Da nossa história do nosso povo, dessas brincadeiras. A gente pode perder. Muito bem. A Ana Paula Zumpano está aqui com a gente, ela é psicóloga e psicopedagoga, e nós vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Antigamente, nós estávamos conversando antes do programa começar, toda criança que era um pouco mais agitada e sapeca, a gente falava assim, hiperativo. Hoje ainda é assim? Hoje agora tem TDAH? Mudou o nome? Tem, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança, por si só, né, faz parte da natureza da criança, porque a gente tem as fases de desenvolvimento, a agitação, tá? Então, nós temos aquela criança que é um pouco mais agitada e nós temos aquela criança que é um pouco mais tranquila, né? Isso é genética, né, gente? Com Isso é genética, certeza. vem da característica da família. Juntou aí 2 agitados, a criança não pode ser calma. Então, né? quando foge um pouquinho do padrão, a gente já começa a julgar. Nossa, então essa criança é hiperativa, porque ela não para quieta. Né? Então, assim, tem uma fase da criança que ela está ainda em exploração, em descoberta do ambiente, do corpo dela. Então, ela começa a ter essa noção do corpo. E isso às vezes incomoda as pessoas. Isso vai né? até que idade, mais ou menos, da criança? Que ela está nessa fase de descoberta, que ela quer fuçar em tudo, mexer em tudo. Até 6, 7 anos. Tá? Vai longe, gente. Vai longe. Infância toda, né? É a primeira infância toda, né? A fase mais crítica é quando a criança já começa a andar, né? Então, ela tem essa dificuldade de conseguir controlar o comportamento dela, então ela age mais por impulsividade. Então, se ela tiver vontade de subir numa cadeira, de subir em cima da mesa, ela vai fazer isso, por mais que o adulto tenta inibir aquele comportamento. Porque ela também não entende que não pode ainda, né? Ela é muito pequenininha. Ela não entende. Por mais que você fale, não pode mexer, ela não vai entender ainda aquele não, dependendo da idade dela. Ela só quer mexer no copo, por exemplo. Então, vamos supor, a criança está aqui, ela viu o copo e o copo é bonito e chamou a atenção dela, ela vai querer subir para mexer no copo. Então, ela não vai ter aquele raciocínio. Bem, se eu subir, a mesa é de vidro, ela pode quebrar, eu posso me machucar. Então, ela não vai ter, né? Isso é tudo normal. Isso é tudo a fase normal. da criança que ela precisa descobrir as coisas. Né? Então, às vezes, para uma criança ficar sentada numa cadeira, né,
isso é totalmente entediante. Então, muitos pais reclamam assim, meu filho, minha filha não consegue ficar parada comendo. O parar, comer e comer é totalmente entediante para a criança, porque a criança é movimento, ela gosta de querer andar, ela quer brincar, ela quer assistir televisão, então são N estímulos. Ficar parada, comendo, mastigando, isso é totalmente entediante para a criança. Tem criança que vai conseguir ficar, mas a criança que é um pouco mais agitada, ela não vai conseguir ficar. Aí ela onde vai vem... contando aqui, eu tô lembrando do Miguel. É uma cantoria para ele conseguir comer. Porque é entediante para ele ficar sentado ali. Então dá a colher para ele bater e canta a musiquinha. E dá papel para rasgar, do guardanapo de papel, para ele conseguir se entreter um pouquinho e comer, gente. É assim todo dia lá em casa. Né? E que muitos pais também fazem é fazer uma hipnose da criança. Põe ali um desenho, alguma coisa para a criança ficar um pouco mais quieta, para não passar um vexame, por exemplo, num restaurante, onde a criança ela não vai conseguir ficar parada, ela vai querer ficar andando, conversando com os outros clientes que estão ali mexendo, né? Fuçando. Então, isso são algumas técnicas que alguns pais acabam utilizando, né? Mas assim, é uma técnica adequada? Não é uma técnica adequada, porque às vezes a criança ela não aprende a ter o tédio, por exemplo, né? Então, quer dizer, ela precisa sempre estar em estimulação com alguma coisa para ela fazer uma determinada ação, né? Então, eu só consigo ficar sentado aqui se eu tiver o entretenimento. Se eu não tiver ali um celular, eu não vou conseguir ficar parada, né? Então é importante ensinar isso também para a criança. Não é nada demais, de vez em quando, colocar ali um desenho para a criança assistir. Deixar isso como último recurso, né? Olha, não é nada não demais. Mais, não tem mais jeito. Não precisa ser extremamente radical. Mas não tornar um hábito, né? Isso, né? Também, isso, né? Mas não criar esse hábito é importante também. Tá? Porque em alguns momentos onde a criança vai estar, ela não vai ter esse recurso. Então, ela tem que aprender ali a ficar sentada. E para o hiperativo, por exemplo, é extremamente maçante. Como que a gente consegue um diagnóstico de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto até com o TDAH? Quais são aí os protocolos que ele tem que responder, preencher para ter esse diagnóstico? Então, é um processo bem complicado, tá? Tem alguns pais que ficam assim descabelados porque eles querem ter uma resposta imediata, né? Então, assim... Na verdade, querem a solução do problema, né? E não é tão simples assim, como desligar um botãozinho, justamente porque a gente tem uma certa responsabilidade, a gente não pode dar um diagnóstico equivocado, né? Porque senão também a gente acaba recebendo processos por conta disso. Olha, você falou que meu filho tinha isso, na verdade ele não tinha. Então a gente tem que fazer uma investigação, uma anamnese muito bem feita. Então a gente tem que investigar os pais dessa criança, que como tem, né, a hereditariedade, né? Junto, né? A gente diagnóstico de TDAH tem que já ficar atento com o filho que a genética está ali. Então a gente tem que dar uma atençãozinha, tem que ter um olhar para a família, para saber se outros integrantes também têm, né, esses sinais. Tem que fazer uma investigação, se a criança estiver na fase escolar, com o professor, né? Então a gente sempre pede um relatório escolar ou é encaminhado ao professor um questionário com algumas perguntas relativas ao comportamento dessa criança. Em todas as atividades que ela preenche o dia dela, né? Com certeza. Então, assim, para ser caracterizado um TDAH, ele tem que ter esse comportamento tanto na escola, quanto em casa, quanto no social. Então, meu filho é agitado, mas é só na escola. Ele é desatento, impulsivo somente na escola. Em casa, ele é uma criança tranquila. Quando a gente sai com ele, é super tranquilo. Então, a gente já descarta esse diagnóstico. Tá? É a escola que não está conseguindo despertar a atenção e o interesse nessa criança. Pode porque ali ser é um ambiente também, tedioso para ele, então pode ser alguns aspectos físicos que essa criança tem também,
né? Então, vamos supor, às vezes uma criança tem um problema auditivo, né? Então, ou de não enxerga direito, né? né? Ou um problema visual. Então, quer dizer, a gente sempre pede para fazer um check-up antes com outras especialidades médicas, justamente para a gente ir descartando, né, esse diagnóstico. Porque senão a gente fala, ó, é isso que o seu filho tem, né? Então a gente vai tratar. E na verdade, né, tem um problema auditivo, né, uma perda auditiva ou uma dificuldade, né, no processamento auditivo, que acontece muito também. Então, uma avaliação com fono, com psiquiatra infantil, ou no caso de adolescentes e adultos, o psiquiatra, ou pediatra, neuropsicólogos, o psicólogo, psicopedagogo. Então, assim, é um grupo, né, de profissionais, conjunto, né? Multidisciplinar. Todo mundo vai dizer, olha, realmente tem... Para a gente conseguir, né, juntar todos esses diagnósticos, para a gente, quer dizer, todos esses laudos, para a gente dar um diagnóstico de uma forma eficaz. Né? Muito bem, gente. Esse é só o comecinho do nosso papo, tá? Para a gente entender um pouquinho o que é esse transtorno. Vamos falar também se tem tratamento, se tem cura, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança, esse jovem, esse adulto. Saber aí, às vezes a gente sempre teve uma dificuldade tremenda com alguma situação e nunca soube o que era, né? Sim. E aí descobre depois de adulto que desde pequeno tinha esse transtorno aqui e se soubesse antes podia ter facilitado a vida, né? E muito. Tudo isso a gente vai falar no próximo bloco. Vamos aprender esse tal desse couve de manga aqui, tá? E eu adoro manga, então... Delícia. Só que eu tô com a garganta ruim, né, Lenta? Eu realmente só posso experimentar. É verdade. Por duas causas. Que eu tô fugindo do doce e porque é gelado. E começar também o artesanato com a nossa querida artesã Solange, tá estreando aqui no Tintim hoje, tá bom? Delícia. Tudo isso no próximo bloco. Manda sua mensagem pra gente. É um minutinho, a gente volta já. Tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta aqui da nossa cozinha. Afinal de contas, hoje é dia de sorvete de manga. Já mudei o nome do negócio aqui. Couve de manga é sorvete de manga. É o sorvete de manga indiano. Exatamente. Que eles fazem com uma redução de leite. Não o leite condensado. Que é muito tempo, só que demora bastante. Então, para a gente agilizar o processo, a gente vai usar aqui o leite condensado, mas é só meia latinha, tá? Ou meia caixinha. Muito bem. Então anota aí os ingredientes. Couve de manga. Ingredientes: 3 mangas picadas, meia lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 1 colher de café de cardamomo em pó e pistaches picados. Muito bem, estavam comentando aqui que para fazer essa redução de leite vai a vida, né? Porque o nosso leite hoje de leite mesmo tem pouquinho, né? Eu acho que é água e nem quero pensar no resto. Não, é verdade. Então assim, vamos usar na panela. O leite condensado aqui. Ou se você quiser substituir pelo leite de coco, você pode estar utilizando. Aí você pode fazer o leite de coco em casa. Então tem algumas opções aí, mas eu vou fazer bem docinho com leite condensado. Mas é na medida, assim, a manga já é pesado, doce, né? A manga já é docinha. Esse couve, ele fica com o gosto da manga mesmo, por isso que é gostoso. Uma voou aqui. Não quer ir. Não quer entrar. Não foge, não. Ó, lembrando que é legal comprar uma manga que não tenha muito fio, né? Essa aqui é a Tome. É a Tome. A Tome ou a Palmer, né? A Palmer tem menos tem menos ainda. Mas é que a Tome tava com um preço muito melhor. Bom. Então eu vou fazer aqui, vocês vão dá tranquilamente. Dá certo também. E o detalhe é que ela tem que ser madurinha, né? Bem madurinha. A manga verde, por sinal, quando a gente descasca e come ela mesmo assim, ela fica com gosto da casca, né? Eu tenho uma salada que eu fazer aqui com tá? manga verde. Mas para isso aqui tem que ser bem madurinho. Eu vou dar só uma ajudinha aqui. Olha. Tá bem encaixado ele? Tá não, Celso. Tá não. Agora tá. E ó, só vou dar uma ajudadinha aqui para descer, que eu poderia até ter colocado embaixo o creme de leite e o leite condensado. Mas a gente conversando aqui, esqueci, gente. Então, ó, só dá uma ajudinha aqui pro nosso liquidificador, ó. E agora vamos lá. Na peruca. Ó, bater. Solta a música.
sto bene così. Fammi ballare fino all'alba, portami a Catania, oppure portami a Palermo, andiamo a Ballarò. Mi piace Lecce, Torre de Cap, Lady and Soul. A Bari chi non si diverte è l'Ultramone. Renzo Calabria, il lungomare, affaccia sullo stretto. La gente è positiva e porta il mare dentro. Così bella quest'Italia, non la cambierei per niente. Te ne accorgi quando guardi dentro gli occhi della gente. Amo il Cilento e poi d'estate si va a Palinuro. Vita selvaggia come ad agosto in Sardegna. Ma ci divertiremo pure a Barcaturo, perché non importa il posto ma una comitiva dentro. Já bati um pouco aqui. E agora eu vou colocar O truque indiano. porque isso aqui, gente, Isso é todo o aroma. É uma delícia, Nossa, né? É aquele que a gente faz, aquele chai indiano, Que é o cardamomo. que é o cardamomo. Isso aqui é uma Eu acho especiaria. fácil aqui nas casas. Acha a Acha. granel para você comprar. Então tem alguns lugares aqui que vende produtos para festa e vende produtos a granel, né, Celso? É. Até supermercado que vende a granel, normalmente você encontra. Só que esse aqui é a baguinha mesmo, né? Isso. Tira a semente de dentro. Você encontra não muito vai em pó colocar. já. Até, É, ó, Vai a colocar casquinha. a casquinha, ó, você abre, ó. Até vou abrir uma aqui, tá vendo? Esses aqui são todos os carocinhos, ó. Abriu. Você pode cortar com a faquinha se quiser. Olha lá, tá E ó, aparecendo no vídeo lá. olha lá, isso, nossa. A sementinha, ó. Nossa, a unha tem que E tá tem em pó já também, mas em pó já... Isso. Nossa, vem várias Já tá sementinhas, perdendo sabor, né? Várias tem. sementinhas. Ó, esse aqui tá cheinho de sementinha, ó. Só de se você Nossa, pegar o cheiro uma maravilhoso. Isso aí tem e colocar na boca, uma sementinha, é uma gente, especiaria. tem um aroma, olha, delicioso. Pão de mel também vai um pouco, né? Vai no pão de mel, Pão de vai. mel. No pão de mel mesmo, né? Aquele com o tradicional, ele vai um pouquinho. Não é gostosinho? Dá um arominha. Dá Um aroma é, bom, gente. exatamente. É bom para depois dar um beijinho no marido. Dá um pouco aí também. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Eu tô usando aqui 8 baguinhas dessas aqui abertas, tá? Que é só a sementinha. Então eu vou colocar Colocou aqui. 10, né? Agora. Mais uma, Mas não mais faz É, mal, tem, gente. Isso aí não Isso quer aqui demais, viu? só vai dar esse aroma e um sabor que não tem nada igual. Então, vamos bater mais um pouco. Pranzo e cena con una pizza di maccheroni. Leggende narrano che dopo sempre il bagno mori. C'è il venditore ambulante coi miei CD e chi ne parla male poi passa l'estate qui. È così strano che il turismo non esploda quando in altri posti anche un traghetto sul laghetto va di moda. Guardo le stelle in cielo e se qualcuno brilla penserò che pure in cielo sei riuscita a mettere una firma. Vero, non siamo perfetti, abbiamo migliaia di difetti colonizzati ma cresciuti da ragazzino. Vorrei svegliarmi presto la mattina. E, ó, Tirar um aí, pouco da seca água um aqui. pouquinho pra mim, Celso. Olha, gente, nesse ponto já está perfeito pra gente colocar num refratário. Pode, se quiser em casa bater um pouquinho mais, uns 10 minutinhos, pode ficar batendo, tá bom? Então agora, ó, eu vou colocar aqui, porque ele tem que ir pro congelador. Se o liquidificador não for muito bom, você pode macerar um pouquinho a semente antes de pôr, assim, dar uma... Mas, ó, coloca todinho nesse refratário, a gente coloca a tampa e leva para o freezer por pelo menos 3 horas. E depois é o mesmo processo do sorvete. A gente gela um pouco, depois a gente coloca novamente no liquidificador e aí a gente bate e aí depois volta pro de freezer novo. e depois é só servir. E eu vou servir acompanhado aqui de amêndoas. Mas, amêndoas normalmente, o pistache é um ingrediente muito encontrado na Índia, então muito fácil né, se encontra lá. E aqui a gente até encontra mais o salgado. Então, assim, como eu encontrei só o salgado, o sem sal eu não encontrei, então eu vou usar a amêndoa aqui para dar essa crocância. E às vezes aí. é um preço um pouco proibitivo. Então, o pistache vem pra Também. cá importado, né? Às vezes chega assim, tá numa Aí você época usa meio... amêndoa, uma usa castanha de amêndoa, uma caju. castanha, dá uma A tostadinha nela amêndoa só para fica dar um perfeita, ó. croque-croque. Ela tostadinha assim, ó. Uma Então delícia. vamos vou colocar levar- no freezer e depois a gente faz a próxima etapa. Isso mesmo. Vou lá com a Solange agora, no nosso artesanato. Vou ficar com a minha sementinha de cardamomo aqui. Quem sabe eu não pulso mais. Diminui a tosse. Né? Muito bem, gente. A Solange vai ensinar a gente a fazer. Vocês conseguiram ver no detalhe? Que lindo que tá esse jogo da velha aqui, que é do Mickey, gente. As crianças que gostam do Mickey, dos desenhos da Disney, né? Vão amar. Olha só. Tá vendo? São as pecinhas, 4, 5 pecinhas, né?
que seria o xizinho, 5 pecinhas, que seria uma bolinha. Sempre uma sobra, né? Sim. Alguém tem que ganhar, né? E aí você vai lá e, ó, marquei. Ó, também marcou aqui, aí não pode. Tá vendo? Ganhei. Para você fazer com seu filho, além de fazer, vai brincar com ele também. Então, anota aí os materiais. Jogo da velha, materiais. Você vai precisar de feltro nas cores preto, medindo 40 por 25 centímetros, vermelho, medindo 30 por 30, fita de cetim preta, 1 metro, 10 botões amarelos, 5 laços de cetim vermelho com bolinhas brancas, agulha de costura, tesoura, linha press-ponto ou meada para bordar, cola silicone, cola universal, 2 pedaços de feltro na medida de 25 por 25 centímetros para fazer a bolsa, mais 2 pedaços de feltro medindo 25 por 25 para fazer a alça. Muito bem. Todos os materiais é uma listinha comprida, mas a gente coloca no site tvclaré.com durante a tarde para você ir lá imprimir, inclusive o molde do Mickey, tá bom? A cabecinha do Mickey é aqui. Se você é boa de desenho, você consegue imprimir tranquilamente uma imagem dessa na internet, né? É. E faz. Não é tão boa de desenho assim, imprime lá a nossa foto e tira o molde para você também. Ah, e tem o molde da calça do Mickey, né, gente? Ó, tá? Pra diferenciar o Mickey da Minnie. Muito bem. Bora começar? Bora começar. Então, a gente vai começar pelas pecinhas. Primeiro você pega o molde no feltro preto, ele dobrado. 2 partes e risca. Cada Mickey, cada pecinha são 2 partes. Porque São ele é fofinho, dobrados, né? isso. Menos o shortzinho, mas as peças são dobradas. Você risca. Eu tenho com que fazer lápis, 3, 6, quebra. 9. A gente usa uma caneta mesmo. Tem que fazer 10 peças. São 10 peças. Então eu vou tirar dobrado 10 vezes. 10 vezes. Na verdade, dobrado 5, né? Ah, Não, 10 mesmo. 10 vezes, é. Dobrei, pra cada uma tem que fazer, 10. pra cada joguinho, 10. Você pode riscar com a caneta mesmo, que meu giz aqui quebrou. Então vai ter um pouco mais de dificuldade para enxergar, mas enxerga. Dá pra ver? Dá pra ver. Eu vou cortar em cima do risco. Você vai cortar em cima do risco. Cortou em cima do risco, você vai ter isso aqui. Vou Já separar trouxe aqui cortadinho para ir adiantando. As 2 as pecinhas. 2 pecinhas. Certo? E corto 10 vezes o Isso. shortzinho no vermelho. Não, aí são só 5, né? Que são 5 Ah, é verdade. Mickey. 5 Mickeys. 5 Minnie. Então, A Minnie é o 5 lacinho. vezes o shortinho. Isso. Antes da gente fechar, a gente vem aqui, primeiro no shortinho. Vai pegar uma linha vermelha. Eu coloquei lá a linha ponta de meada, mas não precisa. Pode ser a linha de costura normal. A linha que eu tiver em casa. É, essa é de meada, eu uso uma perna só. Se for de costura, você usa 2, porque ela é um pouquinho mais fina. Mas aqui você vem, Primeira coisa, então, é o pregar o shortinho do Mickey. shortinho. É aquele alinhavo simples, que todo mundo sabe fazer. Vai e vem, Pra cima e pra baixo. pra cima e pra É, eu vi que aqui baixo. você fez com preto. Posso fazer com preto Pode também, fazer pra também com destacar, né? preto. É muito simplesinho. Esse aqui, até uma criança de 7 anos, até 6 anos, Pode já fazer. consegue fazer. Com acompanhamento de adulto, lógico, né? Eles vão se furar. Você vai dar toda a volta, Só fazendo um alinhavo. só fazendo um alinhavo, só para aprender isso aqui. Estou fazendo um pouquinho rápido. Remata aqui atrás. Poderia até passar uma cola quente se eu quisesse, né? Pode, Mas pode esse sim. arremate fica bonito, viu, É gente? que Ó, ele dá um charmezinho, né? vou mostrar a peça aqui pra vocês, ó. Bem aqui, tá vendo? Quando a gente faz com o alinhavo, olha como ele fica bonitinho. Tá vendo? Aqui a Solange fez com a linha preta e aqui ela fez com a linha Com a linha vermelha. vermelha. Então aí você pode usar o que você quiser. Hoje eu tô de preto, com as peças pretas, vou... Tá tudo... Aqui já terminou a parte da calça, então antes da gente fechar ainda, a gente prega o botão, que é o que facilita, né? Você trabalhar em uma parte única. Aqui é a linha normal, ó, mesmo, linha amarela normal. E aí você pode brincar com as cores, né, gente? Não é regra, Esse tem que é ser o amarelo. tradicional, né? É, o Mickey tradicional. tradicional, com o calção vermelho e Né, com o botãozinho amarelo. Aqui você dá umas 3 voltinhas já,
remata aqui ou já pode ir direto. Aqui eu faço assim, me facilita o trabalho. Porque vai ficar por dentro, né? Fica por Não precisa dentro. nem se preocupar com a linha passando ali. Já vem, coloca outro botãozinho. E esse feltro hoje, gente, a gente encontra em todas as casas de tecido. As casas que trabalham com artesanato, todas têm feltro. Então, e não só os lisos, os estampados, um mais lindo que o outro. Então tá super fácil trabalhar com feltro, o né? artesanato em feltro cresceu muito, né? E é um material, assim, delicioso de E é trabalhar. legal que é fácil. Ele é molinho. Você não precisa usar máquina de costura se você não tiver. Né? Você pode colar, pode costurar. Pode costurar, colar. E hoje ele não fica com bolinha mais, aquele feltro de antigamente, né? Esse daqui ainda dá, mas tem uma dica legal. Tipo, você fez esse aqui. Terminou, você pega aquele laque de cabelo mais poderoso, e passa em cima, deixa secar, ele vai diminuir bem mais esse atrito e vai dar menos bolinha. Aqui pegou terminou. O botãozinho, olha que bonitinho que ficou. Segura pro pessoal vir em casa, Solange. Já estão as duas partes, aí a gente começa a fechar. O fechamento dele também é alinhável, simples. Eu você posso começa fazer aqui. com aquele caseadinho se eu quiser. Pode. Dá mais Pode. trabalho. Aqui na bolsinha é caseado. Mas aí o alinhável é super rapidinho. É rápido e segura, né? Vamos fazer Para com fazer uma alinhável, coisa então. facilitada, mais fácil também, né? O alinhável. Põe um pontinho por dentro para não ficar a bolinha. Isso. Bora o alinhável. E eu vou encher ele com a manta acrílica também. Isso. Mas é aquela manta siliconada, né? Mas aí pode encher com qualquer coisa, gente. Não tem manta, ó, pedacinhos de tecido picado. E se eu quiser fazer ele mais pesadinho para poder até brincar depois de outra coisa, poderia colocar o saquinho com uma areia aqui? Pode. Aí eu coloco a areia no saquinho, não vai colocar direto no feltro, porque como a gente tá só alinhavando, vai vazar. Pode né? ser arroz também. Arroz, Aquele outro né? eu coloquei arroz, ó. Ah, é areia. Às vezes a gente fala, era tão fácil a gente pegar areia, era só lá no quintal, né? Hoje Ó, não e é, o né? arroz não vaza, ó. Tá solto aqui, ó. É verdade, tá só no alinhavo, ó. Só no alinhavo. E não vaza o arroz. Gente, eu fiquei tentando brincar com esse aqui. Ai, a pessoa perdeu a coordenação. A gente vai ficando adulto. Campeonato bom dessas Não coisas é? assim, não colher. Eu nem lembrava mais das regras. Olha que bonitinho. Foi feita a bolsinha. Isso aí, A criança fubeca. guarda as pedrinhas aqui dentro. ó. Beca? Fubeca, né? Fubeca? Nossa, não lembro disso, não é da minha época. Bolinha de gude. Daí você pega as pedrinhas, coloca lá. E tem que jogar uma e pegar uma, né? E Isso. depois jogar uma e pegar duas. Isso. A pessoa joga pra cima. Ó, mostra aqui, Joel. Abre um pouquinho o enquadramento. Tá, 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 tá. Ah, eu vou até tirar o copo Vamos. daqui, porque vai que eu devido. Ai, meu Deus. Você joga... Vou tirar daqui, vamos por aqui. Tá facilitando a vida, hein? Adulto trapaceando. Você joga uma pra cima e pega. Só que ela Ah lá. pega com a outra mão. É, gente, precisa muito Ah lá, gente, treinamento. tem que É com a Vamos, mesma mulher! mão. É, Vamos lá. joga, pega, joga. Joga, pega e... Olha lá. Vai A fazer- pedrinha pula. Ai, ai, ai. Melhor eu parar, que vai Fazer voar um pedrinha até campeonato lá aqui. no puff de manga. Ai, delícia, hein? Tá vendo? Ó, ótima brincadeira com seu filho, gente, né? Porque Ó. você mostra pro seu filho que você também precisa aprender, né? Se diverte, né? Ele vai aprender. Vai aprender antes que você, óbvio. Ó, aqui como tem a calça, tá vendo? Você vem com mais cuidado, passando por trás. Por pra não trás, pra ficar não pegar o vermelho. vermelho. Ó, dica legal. Aqui, ó, a gente deixa Um pedacinho pequeno aberto veiaquinho. e vamos encher. Pega um pouquinho da manta, é bem pouquinho. Não precisa ficar muito gordinho, né? Não, Fica não fofinho precisa. mesmo. Ficar fofinho. Onde tá o... Aqui. Pra empurrar aqui na Olha, nós estamos com orelhinha, uma caneta igualzinha. Olha, eu achei que era minha. Olha isso, como pode? pra empurrar nessa parte da orelhinha que é mais... Vai com... Você pode usar o dedo, qualquer outro tipo de material, mas o ideal é pincel. Você vai encher boneca, tudo, porque ele tem Aí A prende seda, né? a... Esse aqui é muito fofo, né? Então, às vezes, ele escapa. Mas pode ser com o dedo também. Um pouco mais trabalhoso. E vai. E vamos encher. Nós vamos Encheu fazer as um intervalo orelhinhas. rapidinho. Volto aqui com a Solange pra gente mostrar como é que finaliza a nossa pecinha, tá bom? Vamos bater mais papo com a Ana Paula sobre o TDAH, tá bom? Tudo isso no próximo bloco. Fica ligadinho com a gente e manda mensagem pra gente, estamos esperando.
não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, continua aqui com a Solange, nosso artesanato de hoje, ensinando você a fazer um jogo da velha de feltro e do Mickey e da Minnie, gente, olha que legal. E aí, você não quer fazer do Mickey e da Minnie, você usa a mesma técnica, muda o personagem, não é? É. Dá pra fazer? Eu trouxe até alguns aqui do Halloween, do Não é? nuvenzinha, Dá sol, pra fazer árvore, infinidade, frutas. gente. Passarinho, borboleta. Até o próprio símbolo, né? O círculo e o X. Exato. Dá pra fazer o verdadeiro, né? O símbolo, a rodinha e o X. Depois que encheu, vamos costurar. Termina de fechar aqui. Fazendo o alinhavo básico, não tem segredo nenhum no alinhavo, hein? Aí você usa a linha da mesma cor. Como é um projeto para você trabalhar com criança e para ser uma coisa simples, então usa a mesma cor, né? Porque não sai os pontos perfeitinhos. Tá vendo? A Ana Paula tava falando aqui que tem uma máquina que tá lá paradona, né? Precisa treinar, Ana Paula. Uma hora sai a costura reta. Uma hora, né? Uma hora sai. Ó, terminou aqui, você volta aqui no meio, ó, para dar um acabamento legal. Sai a agulha lá. Faz aquele arrematezinho básico aqui, que é da argolinha. Sai com a agulha por dentro aqui. Dá uma espichadinha aqui e corta. Tá pronto O nosso Mickey. o Mickey. A Minnie é a mesma coisa, Mesma sem coisa. a calça, tá? Então, fechou. Pretinho básico, assim, ó. Mulher adora um pretinho básico, né? E aí, nós vamos só colocar um laço na cabeça dela, né? Isso. Vou fazer um lacinho aqui. Bem simplesinho também. Pedacinho Faz de assim, ó. fita. Fecha em dois. Depois você puxa aqui pra baixo. Faz de novo, pessoal, ver. Vamos, gente, no detalhe. Abre toda a fita. Abre a fita. Ó, Dobra aqui as pontas. dobra Opa. uma ponta, lá. A outra. Uma por cima da outra. E puxa pra baixo aqui. Uma fitinha, outra fitinha. Isso, ó. Já ficou o lacinho, gente. Isso, pra ele ficar bonitinho assim, que às vezes você faz ele amarrado, ele não fica tão legal, né? Aí eu faço costura, ó. Eu pego aqui, faço um alinhavo também no meio. E puxa, pra ele ficar Depois assim, puxa. lindão. Puxou, aí você dá umas voltinhas aqui nele, ó. Vai arrumando. Vai arrumando, aí você pode arrematar e depois você termina de arrumar. E é bom que o meio já faz um acabamentinho nessa Já. própria linha, né? Ainda aí arruma ele. Deixa ele bem bonitinho, certinho. Se precisar puxar mais alguma coisa. Isso. Ficou meio irregular, mas dá pra aproveitar assim mesmo. Porque eu costurei lá, não dá pra puxar. Aqui Corta. você corta pra dar aquele acabamentinho. Dá até pra passar no isqueiro, né? Pra Aí eu trouxe queimar. aqui. Pra não desfiar Aí mais. essa pontinha que você queima com isqueiro. Isso aqui não deixa na mão das crianças, se você for fazer com criança. Eles botam fogo na peça. E aqui cola, Colo com com a a cola cola quente. Muito bem. Certo? Eu já volto pra gente mostrar como é que faz o tabuleiro, tá bom? Tá Solange? bom. Já volto. Vou aqui com a Ana Paula pra gente conversar mais um pouquinho. Tem que ficar meia hora no freezer mesmo, né, Ale, Celso? Já tem um pronto. Já tem um pronto, porque na verdade tem que ficar 3 horas Ah, no é, freezer. 3 horas. 3 Depois horas. bater de Mas a novo gente e já pra voltar. bateu aqui, tem, ó, já dando lá, ficando na consistência certinha, que depois você serve para os bem. convidados. Voltar aqui com a Ana Paula, gente, falar do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Está super assim, né, na moda, TDAH, né? Parece que descobriu e agora Tudo é isso, tudo, né? Tudo. A criança é muito sapequinha, o professor não consegue lidar, manda lá pro psicólogo para fazer o diagnóstico. É assim? É assim. É assim mesmo. É como se a gente tivesse um botão Desaperta o onde a botão. gente aperta o botãozinho, a criança Acalma. fica calminha ou fica com super foco e não é bem assim. Né? Quando a gente consegue, como a gente já falou no primeiro bloco, gente, que é um
todo um trabalho multidisciplinar, né? Não é um diagnóstico que você vai olhar para a criança, vai fazer 2 perguntas para ela e falar, ela realmente tem TDAH. Tem cara de TDAH. Exato, não tem cara, né? Quem vê cara não vê coração. Então é todo um estudo com vários profissionais, em diversas disciplinas que vão ajudar com os seus laudos para ter esse diagnóstico. A criança diagnosticou com TDAH. O que fazemos? Então, assim, tudo depende do comprometimento dessa criança, tá? Então, vamos supor, se é uma questão apenas de hiperatividade, então, o indicado é através da medicação, tá? A medicação ela pode atenuar, promover um equilíbrio dessa criança de acordo com os seus comportamentos, porque tem um desequilíbrio, né, entre a noradrenalina e a dopamina. A medicação ela vai ajudar a atenuar essa... Não é frescura, né? Não é frescura. É necessária a medicação, né? Que São deixa os a criança... neurotransmissores que estão em desequilíbrio. Certo. Então, a medicação ela vai ajudar a manter esse equilíbrio, né? Onde a criança, por si só, ela não consegue ter. Tá? Então, assim, tem com que ajuda... tomar esse medicamento. Não adianta querer fazer uma outra terapia, sei lá, buscar uma outra coisa sem o remédio. Sem o remédio é muito mais difícil. É possível, dependendo do grau de comprometimento dessa criança, tá? Mas é nítido, é totalmente visível uma criança quando ela está medicada e quando ela não está medicada, né? Então, o foco dela aumenta, a concentração dela aumenta, a questão da hiperatividade, ela consegue já ser reduzida, então ela consegue ficar parada, porque assim, às vezes, vamos supor, a dificuldade dela na escola tem a ver com a desatenção ou tem a ver com a hiperatividade, porque ela não consegue focar, não consegue prestar atenção, ela não consegue ficar parada, mas isso não significa que ela não sabe, né? Que ela não está entendendo o que o professor está falando, mas ela não consegue desenvolver naquele momento que o professor quer, por exemplo. Tá bom? Ela não consegue fazer então, assim, a medicação é importante, a terapia é importante, né? Na psicologia, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que é extremamente importante para ajudar essa criança a controlar e ter consciência do seu corpo, ter consciência do seu comportamento, justamente para ela entender o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, vamos supor, uma atividade, né? Às vezes a criança, ela começa uma atividade, um jogo, tá? Por exemplo, e aí ela não quer concluir. Então, o terapeuta ele vai auxiliando essa criança, estimulando ela a concluir esse jogo, por exemplo. Tá? Ou a impulsividade. O psicólogo está falando com a criança começa a cortar o tempo todo a fala do psicólogo. Então, o psicólogo consegue, né, mediar, olha, espera, deixa eu terminar de falar, que eu estou falando, depois é a sua vez. Então, vai ajudando a trabalhar com essa criança, para ela ter consciência daquilo que ela pode, o que ela não pode fazer, né? E esse trabalho é importante com o envolvimento dos pais também. Né? Então, é importante fazer essa ponte com os pais, porque o que acontece muito, o pai ou a mãe leva essa criança e ela às vezes não dá continuidade. Quer que o assunto seja resolvido ali, né? Ali. Somente, na verdade, né? em casa, então, né? Os pais têm essa parcela também, lógico, né, de responsabilidade. Não adianta somente levou ele no psicólogo, pronto, já está pronto, a criança já está perfeita. Não, a criança ela precisa da continuidade dos pais para modular esse comportamento da criança. Né? Ela precisa de um acompanhamento maior, que nem na atividade escolar, por exemplo. A criança, às vezes, ela vai ter dificuldade de focar, de fazer atividade. Se os pais não estiverem ali presentes também, vai ser muito difícil da criança, por si só, ficar, né, fazendo uma leitura que é extremamente exaustiva. Exatamente. Né? Então,
tendo ali o pai ou a mãe, né, algum outro responsável que vai dando ficando caminho, né? ao lado da criança, fica mais fácil, porque senão ela fica, né? ela tem essa dificuldade, então ela começa a fazer, aí ela escuta o passarinho, ela vai lá fora para ver que tá passarinho. Muito rápido, né? Isso. Ou vou no banheiro, aí vou tomar uma água. Já até esquece o que tá fazendo, né? E aí ela não consegue concluir, já passou metade do dia e ela tá ainda ali presa naquela atividade. Então ela vai mexer no celular para ver se o amigo mandou uma mensagem para ela. Então ela desfoca totalmente, ela não consegue. Então, tendo alguém ali coordenando, ajudando, olha, deixa eu ver o que você está fazendo. Vamos lá terminar. Termina primeiro, né? E o importante disso que você falou, da medicação, né? Porque é importantíssimo que se leve em bons profissionais, porque acredito que não seja só um que faça essa avaliação, né? Mas assim, porque ficou meio banalizou essa coisa desses medicamentos. Eu sou mãe e tenho contato com outras mães que têm filhos, que cada uma tem um temperamento, né? Uma característica. Não é tudo que a gente pode diagnosticar assim, né? Dessa forma, e que tem que tomar o remédio. Porque o remédio, gente, não é assim, tudo bem, é ótimo quando necessário, né? Porque às vezes você dá uma medicação, é uma medicação controlada, né? Com certeza. Então tem que tomar cuidado. Se usa. Tem várias medicações, tá? Então, assim, a Ritalina é o remédio que é indicado em primeiro momento. Nem todas as crianças respondem bem à Ritalina, então, às vezes, pode ter efeitos colaterais. Então, nada melhor do que a avaliação do psiquiatra, justamente para estar verificando qual a medicação correta para essa criança. E essa criança diagnosticada com TDAH, que precisa tomar o medicamento, vai tomar esse medicamento para sempre? É assim, o correto seria para sempre. Só que assim, dependendo da fase dessa pessoa, o comportamento dela, ela começa a ser reduzida. Então, na fase infantil, o comportamento dela é mais expansivo, né? Então, ela precisa mesmo da medicação. Na fase já da adolescência, ele já consegue controlar um pouco mais esse comportamento. Então, é nada melhor do que conversar com o psiquiatra, né? Que ele que vai fazer toda essa investigação da medicação para ver até quando que essa pessoa pode tomar essa medicação. Então, pode ser que reduza a quantidade, na fase né? adulta, ela seja liberada do medicamento. Tem casos que sim, tem casos que não. Tudo depende do nível de comprometimento. Existem graus, assim, de TDAH? Tem, né? O leve, moderado e grave. Né? E não tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Genético, tem o tratamento, mas ele não tem cura. Mas o legal da gente falar... A pessoa pode ter vida normal, né? Ela vai ter maiores dificuldades. Se a gente pegar uma pessoa com TDAH e uma pessoa que não tem TDAH, a gente consegue comparar e consegue perceber que tem as dificuldades, tá? Então, assim, a medicação ela vai auxiliar por um certo período, só que chega um determinado momento, vamos supor, na fase adulta, ela já consegue, né? Ela já tem consciência que ela está num ambiente onde ela precisa ficar sentada. Ela não vai ficar mais que nem uma criança, se contorcendo na cadeira, parando embaixo da mesa, correndo para lá e para cá. O adulto já vai se comportar de uma maneira diferente. Então, vamos supor, eu tenho que ficar aqui... Mas uma angústia, né? Então, por isso traz uma angústia. Remédio, que é para dar uma amenizada. Conseguir falar, ufa. Mas, às vezes, a medicação... o organismo pode se acostumar. Então, é questão de você estar sempre conversando com o psiquiatra que indicou aquela medicação para saber se há possibilidade de mudança, né? Porque assim, dosagem, a gente tem, né, gente? Dosagem, tudo pouco, isso. Né? Bom, eu tenho umas perguntas aqui, beijo para mandar, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Tem também depoimento de uma mãe com criança com TDAH, que a gente vai ver também tudo no próximo bloco, tá bom? Fica ligadinho com a gente, um minutinho. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Tintim por Tintim de volta, continua aqui no nosso bate-papo falando sobre TDAH, tá bom? Com a Ana Paula. Ana Paula, tem uma pergunta aqui, a Maísa da Vila Verde. Tem como fazer tratamento com remédio natural, chazinho, floral, acupuntura, algumas das coisas mais sem a farmácia? Pode ser um complemento, tá? Mas não é nada cientificamente comprovado que o efeito realmente é eficaz. Principalmente com as crianças, Principalmente com as crianças, né? Então, vamos supor, às vezes uma criança que é muito agitada, se você solicitar uma meditação para ela, né? Não sabe nem o que é. É horrível, né? Seria horrível talvez para a criança, né? Como pode ser que para algumas crianças ela sente muito bem, né? Então o fato de ficar meditando, sentada, em silêncio, para ela é extremamente complicado, né? Entediante. A Fabiana Mendes da Gertrude está dizendo que o amigo tem TDAH, mas por muitas vezes sofria bullying na escola. Isso é muito comum, né? Justamente por não ser compreendido. Né? Essa criança... A criança é tida como o quê? Bagunceira. É bagunceira. Má companhia. Não fica perto dele porque ele é má companhia. Né? É bagunceiro, não é um bom aluno. Olha, não conversa com ele, não. Olha, veja, ele é meio estranho, ele não para quieto, vai atrapalhar os seus estudos, né? Então, assim, são muitos estigmas. Isso acaba mexendo com a autoestima da criança. E, às vezes, quando os pais vão procurar um auxílio com um psicólogo, a primeira queixa é: meu filho tem uma baixa autoestima. Aí, quando você vai sondando melhor, você consegue entender o motivo daquela baixa autoestima, que está relacionado com os comportamentos, né? Às vezes ele não é aceito, vamos supor, num grupo, numa atividade em grupo na escola, porque tem alguns alunos que são muito mais rápidos para fazer atividade e às vezes aquela criança é um pouco mais devagar, porque ela processa a informação de uma maneira mais lenta, né? Então, às vezes, as outras crianças começam a ficar incomodadas com ela. Ah, você é o burro, né? Esse é o estigma maior, né? Você é o burro, você não entende nada, né? Eu não quero você no meu grupo, tá? Gente, que coisa, não? A gente tem um depoimento de uma mãe, a Luana Alves, sobre como que chamam a criança? O Pedro? O Pedro. Vamos lá? Vamos ver? O Pedro estava com 8 para 9 anos. Ele estudava na escola municipal, né? Nós tivemos bastante problema. A maior dificuldade era que ele não parava, né? Por conta da hiperatividade. Então, eles não conseguem parar e se concentrar. Então se queixava de mau comportamento, às vezes falava que era má vontade dele de aprender, mas na verdade não é por conta desse TDAH. E daí nós procuramos então a psicóloga e ele começou a fazer o tratamento com a psicóloga. Depois de várias sessões, a psicóloga pediu para que a gente procurasse um neurologista. Nós procuramos então um neurologista, onde foi feita mais uma série de exames. E ele encaminhou o Pedro também para fazer audiometria e um PAC, que foi onde deu o diagnóstico de processamento auditivo central, dificuldade de processamento auditivo central. E ele começou a fazer essa terapia com uma fonoaudióloga especializada. Mesmo com tudo isso, né, todo esse atendimento de psicólogo e fonoaudiólogo, ele continuou tendo as dificuldades de aprendizagem na escola. Nós procuramos então uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação detalhada do Pedro. E no final saiu o diagnóstico do TDAH. O que ele tem praticado é musicalização, né, que ele faz para ajudar também na concentração, nas regras, né, para auxiliar ele com isso. Eu incentivo bastante para ele, tudo que ele consegue fazer, ele é elogiado, né, porque isso ajuda muito ele. Então, qualquer atividade que ele consiga fazer, que ele desempenhe bem, ele recebe um elogio. Então, assim, a gente está sempre em cima, incentivando ele a fazer todas as coisas. Assim. O tratamento é medicamentoso mesmo, né? Ele toma essa medicação só para ir para a escola e para a atividade da musicalização também. Né? A professora, ela não sobrecarrega o Pedro, ela sempre dá uma lição para ele que ele tenha 2 dias para fazer.
E ele faz essas atividades daí num tempo menor, né, com mais atenção, ele consegue desenvolver bem essas atividades. Ele se sente diminuído, né? Então ele passou com a psicóloga por conta disso, né? Então a gente incentiva muito ele que ele pode fazer tudo o que ele quiser. É só ele se esforçar que ele vai conseguir, que ele vai fazer, né? Mas conflitos a gente ainda não passou por nada. É muito boa a relação dele com os amigos. Ele tem os amiguinhos que vêm, inclusive aqui em casa, para brincar com ele, né? Eu não tenho problemas com ele na escola com relação aos amigos, não. Dessa escola, né? Eu não tenho problema com isso. Você gosta de ir à escola, Pedro? Gosto. Muito bem, gente. Estava conversando aqui com a Ana Paula. Não vou dizer todas, mas a maioria das escolas não está preparada para receber os alunos com TDAH. Não estão preparadas para receber alunos com TDAH, nem com qualquer outro transtorno, né? Porque assim, teve muita mudança essa questão da educação. Então, antes o professor entrava na aula, né, na sala de aula, ensinava aquela matéria e pronto, né? Então, hoje temos a questão da inclusão, temos a questão das crianças terem comportamentos diferenciados, terem outros tipos de transtorno. Então, o professor, é exigido do professor um conhecimento maior, né, um aperfeiçoamento maior desses transtornos ou outros distúrbios para conseguir lidar melhor com aquele aluno. E fazer a verdadeira inclusão. E é um trabalho difícil, porque é um professor em sala para, às vezes, 20, 30 alunos. Tá? Então, o professor, infelizmente, não consegue dar toda a atenção necessária para aquele aluno que tem uma necessidade especial. Né? E aí uma atenção especial. Trocar de escola para isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque mexe muito com a autoestima da criança, né? Então ela deixa de fazer, de ter um relacionamento com os colegas, porque ela é mal vista, e isso acaba trazendo um certo desconforto. A criança cria uma aversão à escola, ela não quer mais ir para a escola. Às vezes o professor também, assustado com tudo isso, às vezes cria uma certa barreira com aquele aluno, né? Eu não quero ensinar esse aluno, porque esse aluno não está interessado. Atrapalha ainda mais. Eu vou ensinar somente aqueles que entendem o que eu estou falando. Que não entendem o que estou falando, que está fora da caixinha, né? Então continua fora da caixinha. E o que eu percebo assim, muitos pais que vão procurar o auxílio para entender o que está acontecendo, eles vêm com uma cartinha da escola, né? Então tem lá um relatório com todos os comportamentos que a criança está tendo. E aí os pais procuram e aí é feita toda uma investigação, né? Então o psicólogo investiga, terapeuta ocupacional investiga, psiquiatra, pediatra, enfim, faz toda uma investigação. Chegou numa conclusão, num diagnóstico dessa criança. É encaminhado esse documento para a escola. E aí? A escola não faz nada. A escola não tem o que fazer. Exatamente. Né? O que eu faço? Não capacita os professores, não traz se capacita, luz, né? Para essa realidade que existe. Com certeza. Né? Então fica a criança ali com o diagnóstico e aí? E parou. Né? Como que eu faço? Aí contrata-se um monitor. Tá, dependendo do caso, contrata-se um monitor. Mas às vezes aquele monitor também não tem capacitação para lidar com aquilo. Né? É difícil, porque assim, cada criança é de um jeito diferente. Então uma criança com TDAH não significa que a outra vai ser igualzinha. Então não tem um padrão, uma receita, né, para seguir. Então cada criança apresenta um comportamento diferente. Então aquele profissional tem que estar atento como que essa criança aprende, justamente para estimular essa criança, né, e motivar ela, porque a autoestima dela já está lá no pé. Encontrar o caminho, tá? Cada criança tem o seu. Vou parar um pouquinho nosso papo aqui, vou voltar aqui com a Solange para a gente mostrar nosso tapetinho do Jogo da Velha, né? Que aqui, no caso, é uma bolsinha. Depois eu faço uma arte aqui, levanto tudo para te mostrar. Você deu lá no material. Isso. Qual que é a medida, você lembra? 25 por 25. Um quadradinho. Também, isso, um quadrado. Dobrado.
Corta aí. Se eu tô pensando aqui, é um jogo da velha de meninos, tá? Você tem aí 2 meninos, ou só tem primos. Eles não vão querer jogar com a Minnie. Né? Não. Deveria querer, também não tem problema nenhum. Você não é a Minnie. Mas a gente sabe como é. Eu poderia fazer todos com calçãozinho, mas aí eu posso mudar a cor do calçãozinho. Coloca um calçãozinho laranja, não é? Faz diferente aí, tá bom? Adapta. Isso, adapta, isso mesmo. Aqui a sacolinha eu fiz com um caseadinho. Vou dar o primeiro passo, mas a pessoa que quer iniciar, fazer lá pro Dia das Crianças e não sabe fazer o caseado... Posso fazer o alinhavo. Faz o alinhavo, vai ficar legal também. Vou fazer a arte, vou fazer. Pá. Olha que bonitinho que vai ficar aqui. Tá vendo? Tudo de feltro. A alça eu cortei no feltro preto, gente. Costurou aqui dentro, né? Com um pontinho simples, ó. Tá vendo? Como se estivesse costurando o botão, né? Oi? Aqui é como se estivesse costurando com o botão, né? É, só fazer essa xizinha pra dar um charme, né? E essa fitinha que a gente colou aqui, você colou? Colou, não costura. Com cola quente. Eu colei com essa cola de artesanato aqui, mas também pode ser com a cola quente. O ruim da cola quente... É que vai vazar. Não, ela fica um volume. Ah, é verdade. Não fica tão bonitinho, mas dá também. Não tem essa cola, usa cola quente. Compra fita de cetim, gente, aquela fita bonitinha. Isso. Meço aí, que 1,25, dá pra fazer todos os quadradinhos iguais, tá? É. Divide e faz o joguinho da velha. E é legal que essa colinha é pra você justamente você pode carregar, né? levar as pecinhas pra brincar na casa do amiguinho. No dia do Né? brinquedo. Ó, no dia que tem que levar o brinquedo na escola, olha só que legal, não é? Vamos fazer o caseadinho enquanto eu deixo aqui nosso joguinho da velha? Aqui você dá um pontinho normal aqui que eu já dei. E começa. O caseadinho é o tal do ponto da argolinha, né? Já mostrou várias vezes aqui. Cada artesã ensina de um jeito, ó. Você pode fazer Passa assim. sempre a linha aqui, esse seu jeito tá legal. Vira a argolinha. Você pode passar a linha aqui, que ela vai rolando, né? Aí você vai arrumando o jeito. Tem que passar no meio. Você pode puxar tudo aqui também, ó. Quando ela tiver uma argolinha menor, você puxa ela. Muito bem. Fecha todo com caseadinho. Fecha O caseadinho tá demais pra mim nesse exato momento que não aprendi. Aí você vem aqui, ó. Tá? Puxa pra cá. E eu alinhavo normal. O feltro, ele segura muito bem o alinhavo. Ele não tem problema de abrir e falar, a costura vai ficar aparecendo. Não vai. Então, não vai rasgar, não vai soltar, não vai nada. E quem não quiser fazer nada disso, pode colar em volta. Simplifica. Passa uma colinha. Quer dar um presente das crianças? Tô sem grana. Faz com cola. Cola. Ou a cola quente, ou aquela cola de artesanato. Cola artesanato. Tem várias, né, gente? Tem aquela que parece bonder. Aquela de tecido também. Pode, que você tiver em casa. O que tá mais acessível para você, o que tá mais fácil para você. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos num minuto pro nosso último bloco. Corre mandar sua pergunta, sua mensagem pra gente, tá bom? Um minutinho, a gente volta já. Tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Eu volto aqui com a Clarice, né? A Clarice. José e a Clarice são o casalzinho de centopeia, gente. Ai, que bonitinha. E ela ainda, ó, tem um araminho aqui que a gente pode mexer, né? Na posiçãozinha dela, ó. Mais olhando pra baixo, mais olhando pra cima. Quero mais olhando pra cima. Olha que lindinho. Gente, amei. Fácil de fazer essa? Tem um passo a passo, né? Não é tão difícil, não. Mas aí precisa da máquina. Tem que ter um passo a passo aí. Tem. Bom, vamos colar aqui no nosso... Vamos, aqui eu já dividi, ó, coloquei os pontos, né? Pra ficar mais ou menos igual. Fica fácil daí, né? Isso, aí você coloca um pouquinho aqui pra você iniciar. Cola lá no pontinho. Deixa a sobrinha aqui pra depois você dar um acabamento e vai colando. Passa na fita, passa um pouquinho, cola um pouquinho. Passa um pouquinho, cola um pouquinho. Até chegar lá no final. Muito bem, gente. E essa cola é interessante que ela não dá defeito na fita, né? Ela não transpassa. Ela não transpassa, aí a fita fica com brilho bonito, né? Legal, a cola quente já ia marcar, já né? Já ia. Já não fica tão bonito assim. Solange, eu adorei seu artesanato aqui hoje. Você vai, cruza. Exatamente. Aqui, as outras linhas e pronto. E tá pronto, depois vamos colocar... E você prega a alcinha. A alça, que a gente já falou dela. Que é um ponto simples também. Prega ela por dentro aqui para não atrapalhar as linhas.
E faz um pontinho. Faz um Ou quiser pontinho. pregar um botãozinho também, né? Ou cola também. A cola quente nesse tipo de tecido aqui, ela é fantástica, ela também não solta. Se você errar, você joga fora, porque também ela não desgruda. Não, ela é terrível. Então tem esse probleminha da cola quente. Não aí. pode errar, tem Pode que errar. fazer. Onde o pessoal te acha com essas bonecas lindas? Gente, não só. Eu vou mostrar uma que tá aqui. Eu brinquei tanto com ela antes de começar o programa. Olha, gente, daquele filme lindo, que eu adoro esse filme. Eu também. Da Alice no País das Maravilhas. Olha a rainha vermelha. Cortem as cabeças, não é? Ó, o Chapeleiro maluco. chapeleiro doido. Olha que lindo, gente. Você já pensou? Você conta, né? A criança assiste o filme, você conta a historinha, ele tem os bonequinhos pra criança maravilha. recontar, Lindo, não é? lindo. Brincar com a criança, gente. Coisa Tem mais o gatinho, gostosa. tem a Alice. Tá tudo ali, que eu não consigo pegar. É Tem a muito Alice, tem o lindo. gatinho, tem o coelho, né? Amei, viu, gente? Coisa linda. Onde o pessoal te encontra? Então, eu tô no WhatsApp, Passa pro pessoal. que é o 11 94132 2603. 11, hein, gente? É 11. Eu mantive porque eu não sei mudar ainda. Mas eu vou E tentar. Face tem também? Tem, o Face é Ateliê Brincar é Coisa Séria. Brincar é coisa séria, gente. Procura Isso lá, aí Solange. também tem. Adorei. Vamos voltar. Tá bom. Tá, aí com uma coisa Quero assim, não convite. sei, com outro brinquedo. Ai, adoro fazer essas coisas de fazer brinquedo pra criança brincar, Tem gente. o quebra-cabeça também, que é nessa mesma linha de feltro, que aí é pra criança menorzinha, você um Ah lá. ano, um aninho e meio. Quebra-cabeça. Ah, adorei. Vamos voltar, tá bom? Tá bom, Não obrigada. precisa esperar meu convite, não. Você já tá convidada. Tá, obrigada. Ô, Ale e Celso, deixa eu só, antes de voltar aqui conversar mais um pouquinho com a Ana Paula, só pra gente mostrar. 3 horas que eu deixei minha couve lá, eu vou Isso. pegar, que vai vir aqui nesse pote, e vou bater no liquidificador de novo. Ele vai ficar bem durinho. Aí você bate novamente no liquidificador. Bate dó. bem, sem dó. Vai Vai desmanchar ajudando. tudo. Vai ajudando com ele a vai ficando colher, bem porque cremoso, fica porque ele grosso, fica né? bem firme, né? Bem duro, né? Aí você bate, leva novamente e aí ele vai ficar na textura, ó. Se você quiser que ele fique mais duro, mais tempo na geladeira também. Aí ele vai ficar, que aqui na lateral, até vou levantar aqui, ó. Tá bem duro. Que aí, inclusive, dá pra colocar até em forminho e colocar aqueles palitinhos. E aí vira um fazer sorvetinho, picolé. só que ele derrete bem rápido, faz aquela sujeira e a criançada gosta. Tá bom, gente? A gente já vai experimentar já, mas antes, vou falar mais um pouquinho com a Ana Paula. Ana Paula, você estava me contando que você teve esse diagnóstico de TDAH de adulta? Depois de adulta. Como é que foi isso? Assim, ó, desde pequena eu percebia que tinha alguma coisa em mim que não diferente me comparando com outras pessoas da minha turma, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade com relação à escola. Eu ficava muito tempo estudando e parecia que as informações não entravam na minha cabeça. Não retém aquela informação, né? Não retinha aquela informação. E era uma época que não tinha tecnologia, né? Que nem a gente tem hoje. Então, quando o professor falava alguma coisa, eu ficava tentando imaginar aquela informação, né? Porque eu nunca tinha tido contato, experiência com aquilo que o professor estava falando. Então, eu sou muito visual, né? Então, eu consigo entender, aprender olhando. Tá? É a minha forma de aprender. Então, eu tive a fase escolar então, aquela parte muito de tumultuada. História, de geografia, que é só leitura, Horrível. imaginar fica difícil. Horrível, Horrível, né? horrível, né? Se não tivesse, assim, foto, Mapa, né? Imagem. Uma imagem, para mim, ia ser uma coisa totalmente abstrata. Tá? Eu Ela não vem tinha e ela vai. Não né? fica. Então, assim, eu ficava pensando, por que eu tenho que entender isso? Qual que é o objetivo disso? Texto muito grande, onde começa a escrever, e dá a impressão para mim que está falando um monte de coisa, enrolando, né? E não chega no objetivo. Então, vamos supor, se eu pegar um livro para ler, primeira coisa, eu vou dar uma folheada, né? Eu vou olhar para ver do que se trata e eu começo a ler. Se eu vejo que está enrolando, eu vou pulando. Eu quero ver o objetivo. O que ele quer passar
aquela Nem informação. você tem que pular metade da Né? história. Eu pulo e às vezes eu vou conseguir ler o final porque é onde está o meu ponto de interesse. A conclusão, né? A conclusão. E aí, às vezes, a partir da conclusão, você fala, não vale a pena eu saber como é que ele chegou aqui. Com Porque aí você certeza. já sabe onde vai chegar. Sim. Né? Então, assim, eu tenho que ter objetividade. Se eu não tenho objetividade, eu vou numa palestra, enfim, e eu vejo que a pessoa está repetindo a mesma coisa embora, e não tá chega ao resultado final, pode ter certeza que você está pensando qualquer coisa menos na palestra do que a pessoa Cansa, né? É extremamente cansativo, né? Hoje, adulta, quando eu vou participar de uma aula, estou fazendo um outro curso de pós-graduação em neuropsicologia, eu uso como ferramenta o celular. Então, eu gravo a aula do professor, tenho os slides, tiro foto dos slides, escrevo, grifo, faço desenhos, né? Acompanho por vídeos para eu conseguir reter aquela informação, né? Justamente. Criou uma técnica. Eu tive que criar essa técnica. Quando eu era pequena, já era um pouco mais difícil, né? Eu sofri muito mais, porque não tinha recursos, nada, né, eu não gente? sabia que eu tinha. Né? Não se falava muito sobre não isso, se falava, né? Na verdade. né? Então, Falava, assim, na verdade, que a criança era, sei lá, desatenta. Sapeca. Ou, sei lá, preguiçosa, não quer saber estudar, né? Não aprende nada. Então, assim, na época escolar, eu era uma pessoa, uma criança hiperativa, né? Então eu não parava. Meus pais, a gente dá até risada, porque assim, eles não saíam comigo. Né? Porque eu fazia eles passarem vergonha, porque se eu fosse no restaurante, eu derrubava as coisas no chão, eu corria. Se eu fosse no supermercado, eu não conseguia ficar quietinha ao lado. Então, assim, eu era um pouco excluída de algumas atividades, umas festividades, né? E o meu irmão também, né? Ele tinha essa dificuldade da atenção, né? Então ele passou também por muitas dificuldades, levavam ele, né, em N tratamentos para tentar entender. Como eu já era um pouco mais quieta nisso, eu não falava que eu tinha dificuldade, né? Porque eu tentava me esforçar, né? Justamente porque eu não aceitava não entender as coisas, né? Ele já era um pouco diferente, eu não entendo, né? Eu não entendo, como assim eu não entendo? Eu preciso entender, eu já me esforçava um pouco mais naquilo. E esse diagnóstico, né? Ana Paula, você veio depois de adulta? Depois de adulta. E aí você teve que entrar com a medicação também ou não? Aí faço uso da medicação. Faz uso da medicação eu faço também uso da Ritalina. Tá, certo. Que é para conseguir o foco. Conseguir o foco. E conseguir criar suas estratégias para reter a informação, para conseguir ficar lá, mesmo que a palestra está entediante. Então, assim, hoje, vamos supor, eu vou participar de uma aula que nem estou fazendo o curso da pós. É das 9 até as 18 horas, tá? Uma hora de intervalo. Para mim é extremamente maçante, tá? Então, eu fico desse período o tempo todo mexendo a perna. Então, as pernas inquietas é um dos sinais da hiperatividade. Eu não vou ficar levantando, porque eu sei que isso atrapalha. Então, eu já consigo me controlar com relação a isso, mas a perna fica mexendo o tempo todo. Da mesma forma que tem gente que vê, dá licença, que fica com a canetinha, ou fica no cleque-cleque, ou pega o celular e fica o tempo todo mexendo, né? Mas está prestando atenção. Tá? Eu fico com a perna mexendo. Só não dá para ficar sem fazer nada, né? Tem que fazer algum movimento justamente para... É como se fosse uma válvula de escape daquela ansiedade. Não tem nenhuma relação com a dislexia, né? Essa questão da prestar atenção? Não, pode ter, tá? Pode ter. No meu caso, não. Eu não tenho essa questão da dislexia. Mas ter as duas coisas. Exatamente. Né? Mas eu tenho indícios de descalculia. Que é? Né? Então, vamos supor, é dificuldade. Esse é novo, eu não conhecia. Se você falar assim para mim, Paula, olha, você precisa ir em tal lugar, você pega essa rota pode esquecer. Pode esquecer. Mas você é mulher. Toda mulher é descalculista, então. Não é eu sou, gente. Eu sou, inclusive, no GPS. Segue. Não, imagina. Eu tenho que... É uma coisa absurda, gente. Nunca vou poder usar. Não consigo, né? Não sei nunca, né? A gente não pode falar nunca. Mas o Celso, outro dia, a gente indo para um endereço X, numa outra cidade, ele falou, vai dando uma olhada aí. Onde a gente tá. A gente me orienta aí. Eu tô vendo. A bolinha tá indo.
Quando chegou, que era para virar à direita, eu falei, olha, eu acho que é para virar lá. Porque fala 100 metros, depois, eu não consigo me Essa localizar. questão de medida, para mim, é totalmente que parar complicado. O carro, medir, entendeu? Dar umas... eu já me perdi com o GPS, por exemplo. Com o GPS eu já me perdi. Eu fiquei andando em círculos e demorou acho que uns 20 minutos para eu perceber que eu estava andando em círculos. Aí o que eu fiz? Desliguei o GPS e falei, eu vou no meu senso de direção. Eu preciso ir para lá. E fui para lá e acertei. Deu certo. Tá vendo? A matemática, para mim, sempre foi totalmente aversiva. Né? Então, são alguns indícios. Né? Então, vamos supor, eu entendi o que o professor estava explicando. Na hora que falava assim, Paulo, agora escreve. Né? Faz o cálculo. Não ia. Olha só, tá vendo? Não ia. Pois bem, gente. Esse é um assunto para um outro programa, né? Quero agradecer Paula Zumpano, psicóloga e psicopedagoga, com a gente aqui. Deixe seu contato pessoal, se quiser saber mais, se quiser conversar, esclarecer algumas dúvidas, tá aí na... Será que eu também tenho isso em casa? Como é que faz para te encontrar? Bem, eu fico de sexta-feira no Centro de Terapias Integradas, que fica na Rua 4, entre as avenidas 21 e 23, número 36. Está aparecendo o telefone para você também. Tem o 35243140. E eu faço os atendimentos de segunda a quinta-feira no NAS, ali da Unimed. Muito bem. Onde eu fico. Muito obrigada. Na Rua 8. Volte mais vezes, que agora já passou a estreia. E eu vou lá para aquela missão difícil, que meu tempo está esgotadíssimo. Pega para mim, Celso. Esgotadíssimo. É bom que daí eu não como muito. Olha a estratégia. A gente divide. Eu tô com Você fome, come um pouquinho. mas eu só vou experimentar. Só um pouquinho. Olha aqui. Então, gente, lembrando que pode deixar mais tempo, ele vai ficar mais firme. Esse já viajou, né? Já veio da sua casa para cá, né? Já bateu. Mas não perde, e olha lá, o outro, ó, que nós fizemos aqui, mostra esse aqui pôs agora, então ele ainda tá mole, tá vendo? E ajuda até a cor, né? Vai mudando, exatamente. Porque bate de novo, vai ficando mais cremoso. Clarinho. Legal, gente. Ó, ali eu vou colocar aqui, ó. Umas amêndoas que foram só torradinhas na frigideira. Só na frigideira, ó, umas lascas de amêndoa, que tem um preço bom. Croque pode ser bastante, e dá um efeito 10. Ale, eu juro que eu vou te dar. Tudo bem, senão eu tomo do Celso. Aqui, amor, vou colocar pra você. Por favor. Só que eu não vou devolver não, tá? Olha, tá vendo? E olha, já. Lembrando aqui que hoje, ó, a receitinha aqui no Tintim foi doce, né? Mas hoje no nosso canal do YouTube, à tarde, tem receitinha salgada, tem receita nova lá no YouTube, lá canal Duas Panelas. Duas Panelas, não percam, viu? Gente, delicioso. Olha, eu posso tirar o leite condensado e colocar outra coisa? Pensando numa receita mais light? Pode. Por exemplo, iogurte, o iogurte com um pouquinho de adoçante? Com um pouco de adoçante. Pode colocar. Ó, tô criando alternativas pra gente que tá afim de emagrecer. Pode sim. E vai ficar gostoso porque a manga já é uma fruta que tem muito açúcar, né? Então, a frutose dela aí adoça bastante. Então... Tá difícil de eu largar, mas eu vou compartilhar. Nós temos mais tempo. Amanhã é sexta-feira já. Amanhã é sexta-feira, panelinha salgada, gente. Amanhã nós vamos falar sobre música, sobre composição. Fica ligadinho. Muito bom. Convidado super especial. Super. Tem mais artesanato e tem panelinha salgada. Você já escolheu o que você vai fazer? Ainda eu tô vendo. Eu vou trazer aqui. Tô com 2 receitas na mão aí. Um pãozinho e uma outra coisa aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair. Assiste amanhã. Amanhã, a partir das 11, estamos de volta, tá bom? Espero vocês. Um grande beijo e até lá. Fiquem com Deus.